noite, galera bonita ligadinha no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite. Galera, o programa de hoje está de olho em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e também nos bastidores do Corinthians. Mas antes de você ver os preparativos do seu time para a sequência da temporada, dá uma olhadinha nessas dicas. Beleza, a gente está de volta e a gente já quer colocar você que está aí do outro lado da telinha no meio da nossa discussão através da nossa enquete do dia. A pergunta é: qual será o resultado do jogo desta quarta-feira na Arena Corinthians? Da vitória do Timão? Dá empate? Empate? Ou não tinha que ter empate, Celso? É, por que não? Por que não? Porque o Corinthians vai ganhar do Fortaleza, do Rogério Ceni, ponto. Boa noite, Celso. De novo, boa noite. Quem está em casa, vota no site gazetesportiva.com, por favor, na nossa enquete, para a gente computar. Tá. E vota também pela hashtag no Twitter, Gazeta Esportiva, se o Coringão vai se dar bem sob a direção do Coelho. E também o WhatsApp, 994791633. Hoje nós temos um convidado muito especial aqui no estúdio, que é o Miguelzinho, que vocês conhecem, que manda vídeo de WhatsApp pra gente, pois ele está aqui. Não de é olho no meu lugar. É do Celso, mas não é o Celso. Ele tem 10 anos, Celso. Você parou de crescer com 10 anos? Parei. Enfim, eu não posso falar agora. Não fala, Celso. Não vou falar. Melhor não, horário. É bullying isso, não, né? O quê? Da sua parte? Tá gravado. Então segue, daqui a pouquinho o Miguelzinho dá a opinião dele também. O que vai ser de olho no meu lugar, é meu substituto. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Respondendo a sua pergunta, empate faz parte do jogo, mas da Corinthians. Bom. Viu? É pegadinha. E aí, Garrafa? Não, eu penso assim, ó, o São Paulo o Fortaleza tem um técnico ótimo, ex-jogador de São Paulo, Rogério Ceni, tem um time ajustadinho, não é verdade? São Paulo é porque já acessou o Rogério Ceni, né? E tem um time ajustadinho, né? Não tá vivendo nenhuma crise, mas da Corinthians. Você sempre faz isso, né, o Garrafa? Bom, então vamos pro palco desse jogão aí com o nosso repórter Jonas Campos e as informações de Corinthians e Fortaleza. Boa noite, Jonas! Oi, Michele, Celso, Garrafa, amigos e amigas do Gazeta Esportiva, muito boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui de Itaquera, olha, entrando no clima da enquete, o retrospecto do Rogério Ceni contra o Corinthians é desastroso. O Rogério nunca conseguiu vencer o Corinthians como treinador de futebol. São 6 jogos e ele nunca venceu a equipe alvinegra. Hoje vai tentar essa façanha aqui na Arena de Itaquera. A bola rola 7h30. Nós estamos falando aqui numa área cobertinha da arena, porque neste momento vamos passear aqui com o Giovanni de Cássia, o Rafa Santos. Uma garoa leve aqui em Itaquera, um friozinho dominando aqui a região, o estacionamento ainda tranquilo, expectativa de 21 mil torcedores, pelo menos até ontem, né? A parcial era essa, devemos ter cerca de 25 mil torcedores no jogo de hoje, um jogo bastante importante para o Corinthians, o primeiro jogo do Timão sem Fábio Carille, demitido no último domingo depois da goleada sofrida para o Flamengo. O Corinthians passando por uma reformulação danada. Ao todo foram 7 saídas, incluindo também a saída do Emerson Sheik, coordenador de futebol, né, que fazia parte da diretoria do clube. Enfim, e hoje o Diego Coelho no comando técnico. É verdade que o Corinthians já está apalavrado, não é oficial, mas já está apalavrado com o Thiago Nunes, que estava no Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho a gente vai falar de todos os bastidores envolvendo essa negociação, mas hoje o Timão vai de Diego Coelho e a torcida já com expectativa de mudanças no time, viu, meus amigos que acompanham o Gazeta Esportiva? Expectativa de mudanças nessa equipe do Corinthians. Se espera um time com Janderson, Pedrinho, Matheus Vital e Mauro Bocelli aí como quarteto ofensivo desse time. O Coelho já não tem o Cássio, o Fagner e também o Wagner Love, todos lesionados, além do Everaldo, que já estava no departamento médico e agora passa por fortalecimento muscular. Jogadores estão sendo preparados por derby contra o Palmeiras no final de semana, mas muita expectativa em torno desse time aí com esse quarteto que eu citei, repetindo: Pedrinho mais centralizado, Janderson pela direita, Matheus Vital pela esquerda e o Bocelli centralizado, para todo mundo conhecer esse Corinthians com a cara do Diego Coelho, que falou tudo o que espera desse time, a mudança de comportamento. A gente mostra agora um trechinho da entrevista coletiva de ontem desse técnico interino que tem essa difícil missão de reestruturar o Corinthians nesse momento de crise. Olha só. A gente está
vizinho aqui, mas ao mesmo tempo a gente fica longe. A gente não se intromete muito nas coisas do profissional quando a gente está na base. Eu encontrei um grupo preocupado, porque a maioria dos jogadores aqui eu conheço e eu sei o que eles querem e quando eles estão chateados com qualquer tipo de situação. A gente encontra um grupo chateado, que tem algumas rodadas que não vence, vem de um jogo chato, mas passou. São grandes jogadores, são homens. Já honraram muito a camisa do Corinthians. Os jogadores têm história ali dentro, precisam ser respeitados ali dentro. A situação que eu procuro fazer depois que eu decidi ser treinador, porque ainda não sou, está muito longe ainda de chegar ao nível de alguns treinadores que nós temos no país, agressividade, comportamento, luta, taticamente, fazer com que o time jogue, que sufoque o adversário. E isso não é fácil. Você tem que criar uma situação, você tem que ter tempo para isso. Mas o que eu quero para o Fortaleza e que os jogadores querem é a vitória, a gente vai conseguir de qualquer maneira. Aí o Coelho, a gente percebe que ele tá rouco, né? Tava rouco nessa entrevista coletiva, porque o homem grita demais durante os treinamentos, cobra bastante intensidade do time. Por isso essa expectativa de um Corinthians bastante intenso hoje contra o Fortaleza aqui na Arena de Itaquera. Corinthians que neste momento é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 45 pontos, está a 7 pontos do 4º colocado do campeonato, né? O último integrante do G4, que é o São Paulo Futebol Clube. E o Corinthians há 8 jogos sem vitórias, são 4 derrotas e 4 empates nas últimas 8 partidas. O Timão, portanto, tentando dar a volta por cima contra um Fortaleza de Rogério Ceni, que vem bem, vem na 12ª colocação com 36 pontos dentro dos objetivos do Fortaleza na temporada, que é a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. O Fortaleza que está a 4 jogos invicto, vem de 2 vitórias e 2 empates a equipe do Rogério Ceni. E daqui a pouquinho, Michele, Celso, Garrafa, amigos do Gazeta Esportiva, a gente volta ao vivo aqui de Itaquera, junto com o Thiago Salazar, setorista que sabe tudo do Corinthians, do site gazetesportiva.com, para falar dos bastidores dessa chegada do Thiago Nunes. Ainda não é oficial, mas já está apalavrado com o Corinthians. Michele, a gente já volta então. Brigadão, Jonas Campos. E aí, o Coelho... Bom, primeira coisa, o Coelho precisa cuidar da voz, precisa cuidar da voz, tem umas dicas de fonoplastia, né, de produção de voz, projeção de voz, para que ele tenha o máximo de rendimento e o mínimo de esforço. Onde ele encontra isso tudo? Com você, Celso Cardoso. Também. É sério, Coelho, pior é que é verdade, tem que conversar com o Celso. Para que tenha, né, para não desgastar tanto, né, as cordas vocais. Só temos 2 cordas vocais, só tem 2. E ter ainda uma projeção ainda mais forte. Pode ter calo, pode dar calo várias coisas, né? nas cordas, pode ter um monte de problema ficar com a voz assim, tanto que agora no jogo ele vai ter que projetar a voz e ninguém vai ouvir. E a coletiva depois do jogo? Vai sobrar o quê? Não, nesse jogo ele vai fazer mímica. Mas para alguns técnicos, de repente, ficar fônico na coletiva pode ser uma solução. É uma solução. Eu estou brincando com o Carille, que eu respeito muito, acho que fez um belíssimo trabalho no Corinthians, mas as coletivas contribuíram para que esse casamento dele com o Corinthians fosse para o espaço. Imagino que o Corinthians vai ser um Corinthians mais agressivo mesmo contra o Fortaleza e discordo já de antemão daqueles que dizem que os jogadores do Corinthians fizeram corpo mole para derrubar o Carille. Talvez seja mais agressivo por filosofia do treinador e pela armação do time. Uma mudança que eu já vejo com bons olhos pode não dar em nada, mas a probabilidade de dar certo é muito maior, que é o Pedrinho pelo meio, Garrafa. Quando você tem o Pedrinho pelo meio, um jogador como o Bocelli, que ele faz muito bem o pivô, se movimenta ali na frente, e 2 jogadores ágeis pelo lado, né, velozes, a possibilidade de você ter bom resultado, ela é gigantesca. E mais que isso, né, Celso? O Janderson, o garoto Janderson, estava pedindo passagem há muito tempo. Né? E o Carille com muita reticência para colocar ele como titular. Como foi com o Pedrinho no passado? Não sei, eu sinceramente não entendo, até porque o Carille foi um cara ligado à base do Corinthians também, mas enfim, era a filosofia dele. O Diego chega, mexe em situações pontuais, essa do Pedrinho, a gente está muito ansioso para ver o Pedrinho realmente jogando ali pelo meio. O Janderson, gostei demais. O Gabriel... O Ralf é um jogador de muita marcação, o Gabriel sabe marcar e sabe sair jogando. O Corinthians precisa de vitória, 8 jogos sem vencer, então vai com o Gabriel, acho que acerta também. Lá na frente,
essa história do Carille tá insistindo com o Gustavo, a gente sabe, nada contra o Gustavo, é só bola alçada na área. O Bocelli, se não é um brilhante, se até agora não provou, mas é um jogador que tem mais qualidade. É um jogador que a bola, pelo menos, não bate nele, ele sabe dominar, né? Então, acho que acerta também no Bocelli. Então, as alterações que o Coelho fez me agradaram. A preocupação é a ausência do jogo tão importante para o Corinthians, do Cássio, que é a referência lá atrás, e propriamente do Fagner. Esse Michel Macedo, com todo respeito, vai encostar uma barca lá, o Salazar pode confirmar, o Jonas também, vai encostar uma barca grande lá no final do ano, né? E acho que um dos primeiros a pular na barca é o tal do Michel Macedo. Se não pular, vamos jogar ele. Porque ele não é jogador pro Corinthians, entendeu? Então o Corinthians perde muito na ausência do Fagner. E hoje é jogo de vida ou morte pro Corinthians. Ó, o Corinthians tem 45 pontos, Goiás enfrenta o Atlético Mineiro em Minas. Se vencer e o Corinthians perder ou empatar, né? Se o Corinthians perder e o Goiás vencer, Goiás passa o Corinthians sai da zona de pré-Libertadores. E o Bahia, se vencer a Chape em Salvador, o que é muito provável também, são dois times de olho na vaga do Corinthians. O Corinthians tem que ganhar a qualquer custo. Hoje é decisão, não é um Corinthians e Fortaleza qualquer. Bom, e hoje de manhã o técnico Thiago Nunes concedeu uma entrevista coletiva e, pelo menos por enquanto, não confirmou a vinda dele para o Corinthians. Não chegou proposta alguma para mim do Corinthians. Tá? Todas as especulações, contatos chegaram e têm chegado diretamente ao meu agente, o Luiz Paulo. Ele que tem tomado frente disso aí já há algum tempo, né? E até por pedido meu, eu sempre evitei, né? E isso é fácil de tirar saber em termos de informação. Não conversei com nenhum dirigente do Corinthians, não conversei com nenhum representante do Corinthians, não conversei com nenhum representante de clube algum. Nesse momento, eu só estou pensando em conseguir descansar. O problema de ter saído nesse momento acabou sendo o benefício de poder antecipar férias, né, que iriam vir somente no mês de dezembro. Então, hoje eu tenho a facilidade de poder descansar com a minha família. Eu não tenho, mais uma vez, repito, não tenho nada acertado com nenhum clube. Eu não conversei com nenhum dirigente, não tenho nada assinado com nenhum clube, né? Então, o que vai acontecer a partir desse momento de me vincular a um outro clube vai ser discutido, vai ser debatido com o Luiz Paulo, a gente vai avaliar com calma, vou pensar, conversar com a dona Fernanda, quem bate o martelo também, e aí sim, a partir dessa definição, pensar lá para 2020 e provavelmente aí usando o mês de dezembro para pensar nessas questões aí mais voltadas a planejamento. Então eu já não curto muito essa coisa. Tudo bem, ele disse, está com os meus empresários estão chegando, não chegou proposta nenhuma. Não, ele está sabendo de tudo, ele não saiu do Atlético. Os empresários estão autorizados por ele, né? Claro, vamos parar com essa conversa fiada. É precaução. Chato, né? É chato, é feio. Tem precaução. Não chegou nada para mim. Como assim? Sabe que chegou. O cara que está lá foi contratado por ele para resolver os problemas dele. A gente até entende os receios, mas, sabe, eu acho que já... Fala assim, estamos negociando. Começa errado. Não, o negócio está fechado, gente. O Atlético Paranaense sabe. Tá todo fechado. mundo Se ele saiu do sabe. Atlético Paranaense, o que Vamos parar com isso, né? É o seguinte, ó, eu acho que nem isso é a questão para se discutir. É para se discutir o seguinte, o Thiago Nunes tinha que estar aqui já amanhã para dirigir o Corinthians, porque sábado tem Palmeiras, meu amigo. Mas aí eu já... Não, sábado tem Palmeiras, Celso. O cara vai ganhar mais de meio milhão de alcatras, né? Não, mas ou ele picanhas, e vai curtir férias e assume em janeiro. amanhã. O Corinthians precisa dessa vaga para Libertadores. Tinha que estar lá hoje. Se você traz, tinha que estar lá hoje, Assistindo concordo. o jogo. Já que Hoje. foi liberado pelo Atlético, Celso, e não era novidade nenhuma, o Atlético ia dar um pé nele, a gente conhece o Petralha. Se acertou com o Corinthians, um abraço pro Gaiteiro. O Thiago Nunes tem que ter sido apresentado hoje. O Diego Coelho comandava o time e amanhã ele já ia pro treino para classificar o Corinthians para Libertadores, se fosse cara. o Luxemburgo hoje ia assistir o jogo e já ia comandar o time no sábado contra o Palmeiras. Eu concordo que isso seria talvez o mais lógico, mas também entendo essa postura de assinar contrato e ele vai fazer... O que ele vai acontecer? Esse trabalho aqui, esse momento, não pertence a ele. Ele é profissional do Corinthians. O trabalho dele vai ser a partir de janeiro. Ele é treinador. Ele faz o planejamento, O time não faz as tem treinador, indicações, Celso. começa um Profissional, trabalho. Celso. Quando você mistura... Não é questão de profissional. Ele vai começar um trabalho em janeiro. Ele é Eu acho que contratado até- pelo Corinthians, tem que assumir o Corinthians agora. O Corinthians está de olho numa vaga na Libertadores. Adianta ele ficar de fora. E se o Coelho afunda o time aí Faca na nos pré-Libertadores, dentes. ele vai disputar o quê? Só o Paulista e Sul-Americana? Isso aí. Não é? Tem que ter personalidade, Celso. Não gostei desse começo, respeito,
Mas acho que ele tinha que chegar e falar, é comigo o negócio, vem cá, já começo mudando aqui, e ele ia ter crédito de nós da imprensa e da torcida. Qualquer coisa que acontecesse que não fosse uma classificação, a culpa não seria dele. A gente... Mas isso já cria um... mas se o cara tem que confiar no taco dele. Sim, Garrafa, mas peraí. Mas todos nós sabemos que as coisas não são assim da noite pro dia. Ué, Celso. Futebol é imediatismo. Ele tem que pensar... Não é... Não, fica discordo. 3 meses igual o Cuca. Discordo. Gente, isso é tão comum, isso é tão comum na Europa, por exemplo. Para. É verdade, o Guardiola acertou com o Bayern 6 meses antes. Mas nós estamos falando do Diego Coelho, esquece o Guardiola, é a realidade. O corintiano tá com o saco cheio de ver o time jogar na defesa. O cara foi contratado e tem que vir para resolver o problema. Acredita que o Coelho possa segurar as pontas? Possa levar o Corinthians Coitado do a Coelho. uma Libertadores? Então paga as quem alcatra pro Coelho. Não, é verdade. Tá lá interinamente, ele aceitou? Para. Interinamente ele aceitou, aí ele faz o trabalho pampa e tchau. Mas ele já sabe disso. Não é legal. O que é combinado não é caro. Ué, já está acertado isso. Não. Ele não está entrando com a perspectiva de virar técnico do Corinthians futuramente. Ele está entrando para cumprir um papel por 9 jogos. Hashtag Gazeta Esportiva. Você concorda do Thiago Nunes vir só o ano que vem? Eu não concordo. Pra mim tinha que estar lá hoje assistindo o jogo. É profissional do Corinthians, tem que ajudar o Corinthians. O Corinthians tem que agregar todas as forças para classificar o time para a Libertadores. O Palmeiras está lá, o São Paulo está lá, o Santos está lá. Fica o Corinthians fora da Libertadores. Você tem um técnico competente, contrata o cara. Não sei, sabe? Eu vou lá, tá? Isso Vamos aí, ver, deixa acontecer. Tem que chegar e chamar no peito. Não tem conversa. Provavelmente devem ter as razões deles, só apenas respeito. Eu acho que seria mais natural realmente ele assumir agora. Mas eu não sei até que ponto também seria tão interessante para ele isso. Não sei. Acho que são. Então ficasse lá no Atlético até 8 de dezembro. Mas era a ideia dele. A ideia dele era ficar no Atlético. Mas ele foi liberado pelo Atlético. Liberado, que era tudo o que esperava o Corinthians, porque conhecendo o Petralha, todo mundo sabia. Você não vai trabalhar, o Petralha é assim, você não trabalha mais aqui, já vai cuidar da sua vida. Garrafa, e se você é técnico do Corinthians, vem aqui e dirigir o Corinthians. Eu acho que o Corinthians vai aguardar o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer no Clássico, ele deve assinar contrato na sexta ou no sábado, a gente vai dar mais detalhes daqui a pouquinho. Bom, e aí tomar a decisão, de repente ele assume antes mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, na noite de ontem, babado forte. O Atlético Paranaense emitiu uma nota oficial daquelas, dizendo o seguinte, abre aspas, Thiago Nunes não permanecerá como treinador do Furacão em 2020. A ambição está em nosso DNA e seguiremos em busca de voos ainda mais altos. Nosso projeto não depende apenas de nomes, mas de um conjunto de ações e ideias de vencedor. Nossa decepção maior foi a maneira com que fomos tratados pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. O Atlético não recebeu nenhum telefonema ou posição das intenções daquele clube. O que prevaleceu foi a força imbatível dos números. Ou seja, pelo Atlético já está tudo certo com o Thiago Nunes. Sim, claro. Gente, o Thiago Nunes não está sabendo, hein? Último a saber, até o Atlético já está sabendo. A memória é curta no futebol. Thiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time sub-19 do Furacão. Gratidão é a voz do coração. Pelo visto, o treinador saiu do Furacão pela porta dos fundos e levou com ele uma galera. Tá? Aliás, um comunicado... Toda a comissão técnica. Ainda comunicado não tem isso. levou. Ele até desmentiu na coletiva também. O Atlético argumenta, que ele já vai levar a comissão técnica inteira. Na nota do Atlético, esse pedaço era importante. O técnico convidou vários profissionais permanentes da comissão técnica. Alguns já informaram desligamento nesta manhã, de ontem. Então, quer dizer, o Atlético está reclamando publicamente que o Thiago Nunes está fazendo a rapa lá. Eu entendo assim, Como o Carille fez também quando foi embora para a Arábia e levou uma galera com ele. Gente, eu entendo da seguinte maneira. Gratidão, tudo mais. O Thiago Nunes... Deixaram para renovar o contrato com ele no ano passado, até o último dia. Que gratidão, mané, gratidão, profissionalismo. Não reconheceram o trabalho dele também, até para ele baixar a bola, para ganhar menos, porque ele já tinha conquistado no ano passado a Copa Sul-Americana. Então o Atlético fez um jogo com ele, tipo, mas não vão pagar muito. Se você quiser continuar aqui, tem que ser na miúda. Não tem essa. Perdeu, tomou 3, 4 lambadas, manda embora. Não tem gratidão. Papo furado. Esse negócio de telefonar também é uma grande cascata no futebol. Ou seja, se uma empresa... É profissionalismo. A empresa A tem interesse no funcionário lá, ela liga para o funcionário. Não precisa ligar para a empresa. Faz uma proposta, o funcionário aceita e segue a vida dele. Vamos parar com esse mimimi. Essa história de não receber nenhum telefonema do clube. Tem uma multa rescisória. E você paga. Se tiver a multa, você vai lá e paga. E paga. Agora, o único acerto nessa nota, me parece, a postura
postura do Atlético. Acertou com o Corinthians, não Tchau. é mais. Tchau, um abraço pro Eu sou gaiteiro. assim. Vai viver sua vida. E por isso que eu entendo. Acertou com o Corinthians, senta, coloca a bundinha no banco e comanda o time, pô. Só isso, vai trabalhar. Enfim, a Confederação Sul-Americana de Futebol decidiu trocar a cidade sede da grande decisão da Copa Libertadores da América. Aliás, estão atrasados, né? A finalíssima, Celso Cardoso, do torneio, que aconteceria em Santiago, no Chile, o clima lá, né, político tá super tenso, fez com que a Conmebol mudasse o local do jogaço entre Flamengo e River. E agora você vê para onde esse jogo vai. Depois de uma reuniãozinha básica de mais de 5 horinhas na sede da entidade no Paraguai, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, bateu o martelo. Hemos tomado una decisión en consenso de que mudamos la final única para la misma fecha, el 23 de noviembre, a Lima, Perú. A capacidade de 80 mil pessoas do Estádio Monumental de Lima pesou bastante na escolha da Conmebol. Na verdade, o que também pesou muito foi o fato de o futebol chileno estar paralisado há mais de 3 semanas, que foi quando começaram aí os protestos políticos por lá. Essa solução que foi encontrada, nós entendemos como a melhor solução possível. Tanto o River, quanto o Flamengo, quanto o Conmebol não quiseram correr os riscos necessários para manter o jogo em Santiago. O medo de todo mundo é que patrocinadores e torcedores fossem lesados. É legal a gente lembrar que o jogo acontece no dia 23 desse mês, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Então, havia dúvida se mandaria o jogo para Lima ou não. A Lima estava um pouco cortada, porque a própria cidade já havia aberto mão de fazer a final da Copa Sul-Americana. Estava programado para Lima anteriormente. E por que abriu mão? Porque não quis organizar o jogo, não se sentiu em condições e passou. Não é falta de estrutura. O estádio é lindo de Lima, pelas informações capacidade que você tem. maior do que capacidade seria. de 80 mil pessoas. De 80 mil pessoas. Quer dizer, então, como já vai ser palco a Assunção da final da Copa Sul-Americana, já no próximo sábado, que o Corinthians poderia estar lá e não está, Lima ficou então com a final entre River e Boca. River e Boca não, River e Flamengo. Aí. Pois é. Bom, vamos lá. Os ingressos, quem comprou o ingresso para Santiago já está Vale garantido para Lima. Agora hotel, Entra essas como coisas. prioridade, eles vão receber de volta o dinheiro e entra como prioridade para comprar. Houve uma carga de 12 mil ingressos a mais, tanto para a torcida do River como para a torcida do Flamengo. Agora, o problema é que os torcedores brasileiros estão enfrentando com as companhias aéreas aqui uma passagem. Já subiu, né? 7 uma mil passagem, reais. 18 mil. Já? Uma passagem. Ontem à noite uma estava passagem 7 mil. Rio-Lima. Rio-Lima-Rio era algo em torno aí de R$ 1.400 e tal. 18 mil reais. Então o pessoal está tentando ir para o Acre, e aí do Acre pegar um avião e ir para Lima. Barco. Tem uma outra opção. Tem palhaçada. um ônibus que sai aqui do terminal. Sai 5 hoje? dias. São 5 dias. 5 dias. Sai hoje e chega dia 23. 5 mais ou dias. menos. Não, são 5 dias. Mas na verdade, Vamos são o quê? mandar um garrafa nesse. Mas 96 horas de voo. Mas De isso voo é não, bom pro de Silvestre. ônibus. Isso aí é bom pro Silvestre. Agora, o negócio é o seguinte, brincadeiras à parte, gente. Não, mas isso de ônibus, se o cara tiver, tira umas férias, passa 5 dias. Cardoso. Passa 5 Celso dias Cardoso, no por busão. gentileza, Celso Cardoso. Assiste lá o jogo, 90 Rio minutos. Lima de ônibus, e Celso, volta. para com isso, Celso. 5 dias de volta, dá 10 dias e um. Isso aí não é um passeio. Pior é você ir de ônibus. Mas Passar 10 Não, mas dias aí, dentro olha, do ônibus e seu time perder. A gente está aqui brincando e tal, mas é uma sacanagem muito grande, é uma incompetência dos dirigentes da Confederação Sul-Americana, o que estão fazendo com um torneio, com um jogo da magnitude de Flamengo e River, uma final grandiosa, né? Demorou-se, a gente falou aqui 2 semanas, quando já deu o finalista, gente, tira do Chile, né? Esperaram torcedores comprarem, teve torcedor ufanista que apostou, o Flamengo não tinha chegado, o cara já foi lá e falou, não, comprou passagem por R$600, falou, vai dar Flamengo, o que vai fazer esse cara? Como é que vai ressarcir esse torcedor? Um hotel reservado. Então vamos parar. E outra coisa, Libertadores, esquece a Europa. Seria um jogaço no Monumental de Nunes, outro jogaço no Maracanã e estava tudo certo. Bom, o elenco do Flamengo ficou aliviado com a notícia da mudança de palco da final da Copa Libertadores. Você jogar uma final da Libertadores onde um país está enfrentando
grandes problemas, né? Acho que não seria legal, né? Não só para nós jogadores, para torcedores, jornalistas também, todo mundo que estivesse indo para ali, para aquele lugar, acho que seria um prato cheio, né? Para as manifestações. Poderia acontecer algo bastante trágico, né? Mas graças a Deus aconteceu que eles mudaram, né? Vai ser em Lima, então a gente fica mais tranquilo em relação a tudo que aconteceu esse tempo todo aí lá no Chile, e a gente manda força para eles lá por tudo que está acontecendo. Vamos com o giro de notícias? Vem com a gente. Começamos com o efervescente. Os bastidores efervescentes do sábado à noite do Santos. O ex-presidente santista Modesto Roma Júnior foi expulso do quadro de associados do clube na noite desta terça após reunião do Conselho Deliberativo na Vila Belmiro. O Modesto foi julgado por 2 casos, a reprovação das contas de 2017 e o negócio nebuloso com a Quantum Solutions Limited, empresa de Malta, supostamente intermediária para o recebimento do mecanismo de solidariedade na compra de Neymar junto ao Barcelona pelo PSG. O Peixe teve direito a 5% do valor total por ser o clube formador, algo equivalente a 34 milhões de reais, e a Quantum ainda cobra 2 milhões de reais pela intermediação do negócio. E vai ficar pior a vida do Santos quando vier a conta, né? Não me fugiu o nome lá do jogador lá, o centroavante, o pai dele era o Bigode, nossa, me fugiu agora, que era do Internacional. Ah, o Leandro Damião. O Leandro Damião. Leandro Damião é outro pipinaço que tem lá pro Santos. O Santos fez um contrato maluco. A hora que chegar essa conta, tá na justiça. Eu vou falar para você uma coisa, hein? Já o atual presidente do Peixe, José Carlos Pérez, será julgado pelo STJD na próxima sexta por desrespeitar os árbitros e a comissão de arbitragem, alegando favorecimento à equipe do Flamengo. A frase que motivou a denúncia foi a seguinte, abre aspas, se depender do VAR, o Flamengo é campeão. O Cartola pode pegar de 15 a 180 dias de suspensão. Já passou da hora, né? Assim, os dirigentes aprenderam errado, isso foi se perpetuando, tudo é culpa do VAR, da arbitragem. Ninguém tem nunca responsabilidade, a responsabilidade é sempre do outro. E cria até dúvida. É o tal jogar pra galera, né, Celso? Assim, cidadão, é o seguinte... Eu tenho uma informação de que o Flamengo tem um esquema para ser campeão. Eu vou lá e denuncio. Não tem nenhuma prova, não tem nenhum... Exato, não, ele tem lá a prova, ele vai e denuncia. Não existe prova. Senta e chora. Não fica fazendo, não seja leviano, não fica levantando. Só tumultua o ambiente. Você vai ficar falando, eu vou ficar falando uma coisa sua. Mas isso só vai parar quando as pessoas começarem a ser punidas, aí elas vão aprender a ser mais responsáveis. A Prefeitura de São Paulo apresentou hoje o edital de concessão do complexo do Autódromo de Interlagos pelo período de 35 anos. A administração municipal espera arrecadar quase R$1 bilhão nesse período com o pagamento da outorga, desoneração do orçamento, investimentos em melhorias do equipamento e arrecadação de impostos. O menino João Pedro do Fluminense passou de destaque a problema. Sem marcar há 11 jogos, o jovem atacante de 18 anos foi cortado da delegação do Tricolor das Laranjeiras, que encara o São Paulo amanhã e Inter no domingo. João Pedro já está vendido para o Watford, da Inglaterra, e se apresenta ao novo clube em janeiro de 2020. Aí, tudo bem. É um garoto, né? Aí, já está negociado. Tomara que não fique sem ritmo, né? E temos a primeira equipe a garantir acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Bragantino bateu o Guarani por 3-1 ontem em Bragança Paulista e não pode mais ser alcançado pelo Paraná, quinto colocado na tabela. Parabéns ao Massa Bruta, de volta à elite do futebol nacional após 21 anos. E agora fica a expectativa para o Bragantino campeão. Sim. Pode de repente ocorrer na semana que vem, na terça ou na sexta. Né? E o Bragantino feito pelo e o Bragantino virá muito forte na próxima temporada, porque vem com a injeção do patrocinador e os caras estão investindo alto, pesado. E tem planejamento. A ideia é estar numa Libertadores em até 4 anos. Em até 4 anos. Se bobear, de repente, consegue já essa vaga no ano que vem. O Palmeiras também está tentando isso faz tanto tempo. O Leipzig da Alemanha... o título, eles querem participar. O Leipzig da Alemanha, que é um clube pequeno lá na Europa, na Alemanha, ele tem o mesmo patrocinador, sim, já chegou a fases importantes da Champions aí com esse patrocínio, com essa bala. Ou seja, o Braga vem forte.
O Campeonato Brasileiro já está chegando à reta final. Vamos ver quais são as atrações da 31ª rodada da competição. Corinthians e Fortaleza abrem os trabalhos logo mais às 7h30 na Arena de Itaquera. Um pouquinho mais tarde, às 8h, tem Atlético Mineiro e Goiás no Mineirão. Às 9h é a VG, Avaí e Santos na Ressacada. 3 jogos acontecem às 9h30. Vasco e Palmeiras em São Januário, Bahia e Chapecoense na Fonte Nova e o Atlético Paranaense encara o Cruzeiro na Arena da Baixada no primeiro jogo sem Thiago Nunes. Amanhã, Ceará e Internacional jogam no Castelão às 7h30 da noite, mesmo horário de São Paulo e Fluminense no Morumbi. 8h tem o Clássico Carioca entre Botafogo e Flamengo no Engenhão e às 9h o Grêmio recebe o CSA em Porto Alegre. Ó, 2 coisinhas, só São Silvestre, falar rapidinho. Corre lá no site sãosilvestre.com.br, se inscreva, são as últimas vagas, beleza? E agora, um beijo pro Luciano, que levou a minha figurinista Natália de Uber, não sei pra onde, mas ele é super fã nosso e ontem a Natália me mandava mensagem de áudio, fala aqui com o Luciano. Aí eu falava com o Luciano e tudo mais. Um beijo pra você, Luciano. O São Paulo deve ter novidades para o jogo de amanhã contra o Fluminense no Morumbi. Já a estratégia de Fernando Diniz nesse final de preparação não tem nada de novo não, viu? Veja com Silvestre. Fala aí, pessoal, aquele abraço, treinamento aqui no CT da Barra Funda do São Paulo, fechado completamente para a imprensa. É o tricolor do Fernando Diniz se preparando com portões fechados, fazendo um mistério para 2 jogos em sequência em casa por esse Campeonato Brasileiro. Amanhã o São Paulo recebe no Morumbi o Fluminense e no domingo o Atlético Paranaense, tricolor que está no G4, é o 4º colocado, quer essa vaga direta para a Libertadores do ano que vem, porém se preocupa com a perigosa aproximação do Grêmio, que vem subindo muito de produção nessa reta final. O que dá para cravar para o jogo de amanhã contra o Flu é que o garoto Igor Gomes, que ganhou a posição de titular no time pelo bom desempenho nas últimas partidas, ganhou também o 3º amarelo na rodada passada, vai cumprir a suspensão automática, é desfalque certo. Igor Gomes fora de campo, fora dos planos do Fernando Diniz. Jogadores que voltam. Daniel Alves, que sentiu desconforto muscular no jogo passado, deve ser relacionado. A dúvida é quanto ao aproveitamento dele no meio ou na lateral direita. O Lisieiro talvez sente no banco de reservas, mas é outro atleta que está recuperado de problema muscular, assim como o Pablo, que vem dando muita dor de cabeça com esses problemas dele, mas finalmente ele está recuperado, treinou normalmente ao longo dos últimos dias e deve, no mínimo, ficar entre os relacionados para a partida de amanhã. Vou arriscar a escalação do São Paulo na base do chute aqui, com Thiago Volpi no gol, Juan Fran de lateral direito, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo fechando a linha defensiva, Jusilei, que parece ter conquistado a confiança e a posição que antes era do Luan. Jusilei, primeiro volante, é meu palpite, ao que tudo indica, será Jusilei junto com Tietê e Daniel Alves na armação. Pelas beiradas, Antony, o Bueno, que vem jogando muito bem, e de centroavante, Raniel ou Pablo, com o Alexandre Pato, mais uma vez, opção no banco de reservas. Boa noite, um abraço aí para todo mundo. O São Paulo ainda está se acertando com o Fernando Diniz, né? Não é aquele time que a gente costumou ver sob o comando do Fernando Diniz, mas já está melhor, tem mais posse de bola, não foi feliz contra o Palmeiras, mas já foi feliz no final de semana em Chapecó. Eu acho que esse São Paulo vai garantir vaga para a Libertadores na fase de grupos tranquilamente. Mais importante que a postura, que ela é esperada para o próximo ano, um time com uma proposta diferente, um time mais ofensivo, é a classificação. A torcida de São Paulo quer classificação. Direta para a Libertadores. E o Fernando está dando conta do recado, 100% de aproveitamento. Há de se lamentar, né? O Pato, que realmente não decolou, não é? Mas o Fernando Diniz não está com conversa mole, não. Eu ia falar Pato não voou. Não é? Então tirou. Pato voa, né? Voa. Eu acho que voa um pouco. Bom, tá chegando o dia da maior premiação do futebol brasileiro, é o Troféu Mesa Redonda. Já voltou Garrafa no troféu? Ainda não, tô pensando se Pato voa. Ele pergunta, ele mesmo responde. Pato voa um pouquinho. Voa. Vamos seguir, não vamos na história do Pato, nós vamos se dar mal, sério. Não tem os patos que voam e levam todo o lago junto com eles, aquela história?
Não é pato? Um pouquinho mesmo, né? Bom, enfim. O Troféu Mesa Redonda que premia os melhores do ano, os grandes destaques do ano, as votações já estão abertas, troféumesaredonda.com.br é o Oscar do futebol brasileiro e a Lux Color está com a gente no Troféu Mesa Redonda, fazendo uma festa maravilhosa. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Vocês viram a minha maquiagem hoje? Já é para testar pro Troféu Mesa Redonda. O Santos encara o Avaí logo mais na ressacada, ainda sonhando com o título do Brasileirão, mas de olho também em objetivos mais modestos. Logo mais às 9 horas, o Santos encara o Lanterna Avaí na ressacada. Com a distância de 13 pontos para o líder Flamengo, o Peixe está de olho na Libertadores do ano que vem. Nós sempre queríamos ser campeões. Como también lo quería hacer Flamengo, Palmeiras, también empezando lo que era Libertadores, porque bueno, un torneo muy lindo para jugar. O time de Sampaoli deve entrar em campo com Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge, Diego Pituca, Carlos Sanches, Felipe Jonathan ou Evandro, Marinho, Soteldo e Eduardo Sacha. Beleza, só pra ser O pato voa bastante, tá? E voa muito. Não é pouquinho, não. Longas distâncias. Mas é verdade, não é? Eu tô fora. É o seguinte, só tem uma pessoa trabalhando aqui e tem outras duas se divertindo. Entendeu? E uma boiando, que sou eu. Falou que o pato voava só um pouquinho, voa bastante. Voa bastante, tá? Voa bastante. Voa quilômetros, não é? É só esse pato do São Paulo que não quer saber de voar. Daqui a pouquinho. Quer ficar de boa na lagoa. Cara, é água. É água. É água. Ele perguntou e ele mesmo não sabia. Vai, roda o VT aí do Vasco, gente. Roda. Distante 8 pontos da zona da degola, o Vasco está sem vencer há 3 partidas, mas a equipe de Luxemburgo está de olho mesmo em uma das vagas para a Libertadores do ano que vem. Por isso, nada melhor do que garantir 3 pontos em casa contra o Palmeiras daqui a pouco, às 9h30 da noite. O time Cruz Maltino deve ir a campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Osvaldo Henriques, Leandro Castan e Danilo Barcelos, Felipe Bastos, Raul Iguarim, Rossi, Marrone e Bruno César. Já o Palmeiras segue na luta de encostar cada vez mais no líder Flamengo e diminuir a distância de 8 pontos entre os dois clubes. Como o Verdão tem um clássico contra o Corinthians no próximo sábado, especula-se que Mano Menezes vai escalar um time repleto de reservas, poupando assim ao menos 6 jogadores. O provável time deve ser Fernando Praz, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Thiago Santos, Matheus Fernandes e Lucas Lima, Dudu, Zé Rafael e Daverson. No pique, Palmeiras ou Vasco? Palmeiras ou Vasco? Vasco, Palmeiras eu queria saber porque o Mano tá colocando aí um time misto aí. Tá entregando o campeonato? Já não tô entendendo. Não tô entendendo. Talvez o jogo com o Corinthians seja o mais importante. E o campeonato? No jogo do Corinthians vale 3 pontos igual ao do Vasco da Gama. Mas pega o Corinthians primeiro. Celso, você se recuperou? Estou me recuperando aí, chorando, mas tudo bem. Não chora, Celso. Vamos voltar para Itaquera? Vamos fazer contato com as informações do jogo entre Corinthians e Fortaleza? Pode pôr na tela, chileno. Quem tá lá? 2 repórteres. Jonas Campos e Thiago Salazar. Boa noite, galera. Isso, Michele. Voltamos aqui da Arena de Itaquera. Agora ao lado de Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Boa noite, Jonas, todo mundo aí da Gazeta Esportiva. Corinthians já escalado, hein? Corinthians já escalado e tem novidade, né? Tem novidades, escalação do Corinthians fresquinha para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Timão vem com Walter no gol, Michel Macedo, Manuel, Gil e o Danilo Avelar. Meio campo com o Gabriel, uma novidade ali como primeiro volante, junto com o Júnior Urso. E aí um quarteto que foi aquele esperado que a gente trouxe até na primeira entrada, com o Matheus Vital, o Pedrinho, o Janderson e o Mauro Bocelli. Tendência, Salazar,
é termos o Pedrinho centralizado, como tanta gente espera? É o que tanta gente espera, inclusive o empresário do Pedrinho, eu falei com ele durante a semana e ele até me citou, agora sem o Carille, o Pedrinho deve ganhar oportunidade no meio, ele até revelou que isso também vai ajudar na renovação de contrato do Pedrinho, que deve acontecer em janeiro, mas os destaques desse time saem Ralf e Gustavo do time titular, e o quarteto de fora, Cássio, Fagner, Wagner Love e Everaldo, os 4, muito provavelmente, pelo que eu conversei com o pessoal aqui nos bastidores, os 4 devem ficar à disposição para sábado contra o Palmeiras no Pacaembu. Pessoal aí no estúdio, gostou dessa escalação do Corinthians, o primeiro timão escalado pelo Coelho? Eu gosto muito, acho que o Coelho realmente já está dando cara que vai ser uma nova fase no Corinthians, uma fase mais agressiva, com um volante que sai mais para o jogo, Pedrinho centralizado. É o que a gente já esperava, né? E a expectativa das melhores, galera. A minha preocupação é só com o Michel Macedo e a ausência do Fagner, mas queria saber lá dos nossos 2 repórteres, o Sabem Tudo, né, do Corinthians, o Jonas e também o Salazar, porque foi a polêmica do começo do programa. O Thiago Nunes, ele não assume esse Corinthians, né, rapaziada, porque é uma decisão dele, o Corinthians aceitou, o Corinthians queria. O que vocês podem nos passar? Porque eu não estou gostando dessa ideia, não. Para mim, Thiago Nunes tinha que colocar o bumbum no banco já sábado contra o Palmeiras. É isso, Garrafa. Essa é uma polêmica, né? Do Thiago Nunes não assumir o Corinthians imediatamente, né, Salazar? A coisa ainda está enrolada burocraticamente, pelo menos nenhum anúncio oficial, mas já podemos afirmar que o Thiago Nunes é o técnico do Corinthians em 2020, certo, Salazar? E Coelho até o fim do ano? Quais são as suas informações? É isso, as informações de início já eram essas, né? O Thiago, desde o início, passou para o Corinthians de que não pegaria, não assumiria nenhum time, nem o Corinthians, nesse campeonato. Não assumiria um segundo time no Campeonato Brasileiro. É uma exigência do Thiago Nunes que foi passada pelo empresário do Thiago aos dirigentes do Corinthians. Por que ficou isso aí? Não, mas será que ele não assume, não assume? Porque o Corinthians insistiu, o Corinthians não revela, mas nós temos informações de bastidores de que o Corinthians insistiu muito, principalmente quando soube que o Atlético desligaria, de que o Thiago não terminaria o ano lá. A princípio o Thiago queria terminar o ano lá. Quando o Corinthians soube, bom, então já que você não é mais técnico do Atlético, começa agora aquele. Não, eu vou começar. O Thiago Nunes vai começar a trabalhar, mas vai começar a trabalhar nos bastidores. Aquela questão, lista de dispensa, lista de reforços, tudo pro ano que vem, é o Thiago quem vai fazer sentado com os dirigentes do Corinthians. Enquanto isso, Diego Coelho é quem ficará no campo. Hoje aqui o Coelho estreia na sua sequência de 8 jogos à frente do Corinthians, na missão de levar esse Corinthians para a próxima Copa Libertadores da América. Missão difícil, portanto, essa tendência do Thiago Nunes trabalhando inicialmente nos bastidores, pessoal. Muito bem. Aquela história que a gente estava falando no começo do programa. O que é combinado não é caro. Se alguém me convida para fazer determinada coisa e eu digo, olha, mas só quero assumir a partir de tal data, ponto. E mesmo assim, a instituição quer, o clube quer, não tem o que discutir. Eu já ia perder a vontade, ia falar, ou vem agora ou não vem mais. É um direito do Thiago, ok, é um direito do Thiago, mas o Corinthians, pela sua grandeza e pela sua urgência, tinha que tentar demovê-lo dessa ideia. Sim. Ou então parte para uma outra questão. E a gente também falava no começo do programa, e eu tenho essa informação, mas repito, aí os meninos sabem muito, meninos no bom sentido, né? Sabem muito mais do Corinthians do que eu, porque estão lá diariamente, de que, olha, a Arca de Noé no final do ano será grande. Quem fica, quem sai, como é que tá esse Corinthians aí, rapaziada? O Garrafa falando, Salazar, que a Arca de Noé será grande em termos de saída para o ano que vem, né? Esse Corinthians se reformulando, mas até uma questão sobre a economia do clube interessante. Essa mudança de comissão técnica já traz bastante economia para a direção do Corinthians, né, Salazar? Já tem até alguns números, enfim, é um negócio bastante benéfico financeiramente essa mudança de comissão técnica no aspecto financeiro para o Corinthians, né, Salazar? São aquelas coisas que o Corinthians sempre vai evitar falar, salário principalmente, são coisas que o clube oficialmente, em on, como a gente chama, todo mundo sempre evita, mas eu apurei, tenho a informação, não só eu, tem mais jornalistas aqui que cobrem o Corinthians, de que é o seguinte, o Thiago vem com 4 profissionais, tá? O Carille saiu o Carille,
e saiu só um profissional junto com o Carille. O resto, o Fabinho era do clube, o Valmir também era do clube, mas o que o Corinthians vai economizar aí é o seguinte, a chegada do Thiago com esses 4 profissionais vai gerar ao Corinthians um custo mensal de aproximadamente R$800 mil, tá? E isso é um número muito próximo do que o Corinthians já gastava mensalmente só com o Carille. Entre salários, luvas e premiações, o Corinthians já gastava isso, um número bem próximo disso, há quem diga que é até um pouquinho superior, só com o Carille. E agora vai gastar isso com o Thiago e mais os outros 4 profissionais que o acompanham aqui no Corinthians. Então é uma grande economia mensal para o Corinthians com uma comissão técnica totalmente reformulada. E a expectativa de que com essa economia na comissão técnica o time tenha mais recursos para pensar no elenco em 2020, né, Garrafa? Pergunta para o Salazar se ele sabe quem são prováveis jogadores que vão sair do Corinthians no pique. Salazar, no pique, como diria Roberto Avalone, quem são os principais nomes nesta lista de saída do Corinthians? Quem que pode sair do Corinthians no fim do ano? É importante destacar que assim que ficou... O Thiago vai falar assim que saiu o anúncio, não saiu o anúncio ainda, né? Mas assim que ficou acertado que é o Thiago que vem, muita gente já começou a especular. O Marcelo Cirino é um jogador que é do Atlético, o Corinthians tem interesse, é um jogador que viria de graça, muito provavelmente vai aparecer no Corinthians no ano que vem. Mas é importante destacar o seguinte, o que o clube em off, tá? Com as pessoas com quem eu conversei, o que me passou que isso ainda não existe, tá? Não existe lista de dispensa nem lista de reforços. O Corinthians quer primeiro sentar com o Thiago. Então, assim, não existe essa lista. Mas é claro que a gente sabe que, por exemplo, Manuel é um zagueiro muito caro. A gente trouxe essa notícia com exclusividade no site. O Manuel, o empresário dele, tenta um desligamento amigável com o Cruzeiro. Porque se houver esse desligamento amigável com o Cruzeiro lá, ele senta para negociar com o Corinthians, apenas com o Corinthians. Não depende de nenhum outro interesse, de nenhuma outra vontade, de nenhum outro clube. Então, assim, mas é um jogador caro, é um jogador... Então, assim, essa lista ainda vamos ter que esperar um pouquinho. Até porque esses 8 jogos aí vai mexer muito nesses nomes também. E uma última informação aqui, nossa saideira. A gente imagina Thiago Nunes sendo aí apresentado até o fim dessa semana, hein? Né? Pelo que eu senti dos bastidores, a ansiedade dos dirigentes, acho que até sábado, o derby, o clube anunciou oficialmente Thiago Nunes como técnico do Corinthians. Campo 2020. Beleza, não temos mais tempo para falar com eles. Obrigada, pessoal. E aqui o Miguelzinho tá no ar. Dá o resultado da enquete, Miguelzinho. Vamos ver. Hoje vai dar Corinthians ou vai dar Fortaleza? Põe no ar. Vai dar Fortaleza, é isso? 45% dos votos, é isso? Sim. E Miguelzinho, dá uma boa noite pra galera aí. Boa noite, gente. Estou aqui. Esse é o meu substituto. Esse é o substituto do Celso Cardoso. Beijo. A gente encerra o Gazeta Esportiva de hoje. Vai, Corinthians, certo, seu Garrafa? Certo, daqui a pouco show de bola, hein? Pode ir lá no canal do YouTube, Corinthians e Fortaleza, eu, Chico Lang, Silvestre e toda a equipe Gazeta. Fala tchau, Miguelzinho, pra galera. Tchau. É isso Tchau. aí.